Fala pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa quarta aula sobre o AutoCAD Civil 3D e esse tema é especial porque vamos falar sobre a continuação, né, da segunda aula, que é templates. A terceira aula foi sobre interface, eu dei uma interrupção aí, né, para poder explicar sobre a interface, mas agora, vocês viram lá na segunda, que a gente falou sobre inicialização, identificação e padronização, tá? Só que levando em conta na padronização que você já tenha um template configurado. Mas e se você não tiver esse template configurado? Ou melhor, e se você quiser criar o seu template? Então, essa aula aqui hoje é para dar o pontapé inicial para você fazer isso. Então, está destinado especificamente para quem quer entender um pouco mais como criar o seu próprio template do Civil 3D. É lógico que assim, são vários detalhes, não dá para a gente abordar todos aqui. Mas, como eu falei, a gente vai dar aqui um caminho das pedras, tá bom? Para você poder entender e conseguir desenvolver aí o seu template. Para poder entender legal, o que eu vou fazer? Né? Você pode até fazer no seu aí também. Eu vou dar um new e vou pedir para ele buscar um ACAD ISO. Por quê? Porque é o template que é cru, é um template que é vazio do próprio CAD. Ele ainda tem aí algumas configurações de textos, de estilos de cotas, né? Mas de Civil 3D, de layers, é totalmente vazio, tá? Bem, só para poder entender e explicar para vocês um pouquinho, tem algumas particularidades que é legal você saber. Por exemplo, você vai encontrar, quando você for em Settings, que é o cara que a gente vai usar bastante aqui, né? A gente vai falar dele, só dele na verdade. Quando você for aqui em Settings, você vai encontrar três tipos de estilos de um mesmo objeto. Por exemplo, Surface. Você vai encontrar o Surface Style, Label e Table. Então sempre você vai ter esses três tipos, na maioria dos objetos, né? Por exemplo, Parcel, e com a variação de acrescentar alguns outros itens, né? Por exemplo, esse User Define aqui, mas ó, Parcel Style, Label e Table. Tem um carinha chamado Comandos também, faz parte do template, mas só vamos pegar essa ideia aqui, ó. Olha lá, ó. Alignment Style, Label Style, Table Style. Então, sempre você vai encontrar o nome do objeto seguido pela palavra estilo, um cara chamado Label Style e um cara chamado Table Style, né? Vai ter alguns aí que você não vai ter todos. Por exemplo, se eu não me engano, acho que é o Section. Ó, Section, por exemplo, você não tem o Table, mas você tem lá o Section Style e o Label Style. O que significa isso? Significa o seguinte, vamos pegar aqui, peguem a nota aí para vocês entenderem. Sempre que quando você encontrar o nome do objeto principal seguido pela palavra Style, Surface Style, Parcel Style, Alignment Style, Section Style, enfim, Pipe Style, sempre que você encontrar isso, ele se refere à forma como este objeto vai ser apresentado no seu projeto. Que cor que ele vai ser, qual é o contorno dele, que layer que ele vai assumir, tipo de linha, algumas outras características, se ele vai ser achurado, se não vai, dependendo do objeto, né? Então, é a forma visual de como esse objeto mãe assim vai ser então apresentado no teu projeto, tá? Então, sempre que você encontrar o nome do objeto seguido pela palavra style, ok? Label style. Então, label style, esse terminho label, né? Até brinco, não tem nada a ver com a gente lembra, né? Red, blue, label, mas na verdade tem a ver com as etiquetas, ou seja, as informações escritas deste seu projeto, né? Vamos pensar num tipo de informação, cota de curva de nível. Então você não quer na curva de nível às vezes cotar uma curva, falar assim, que cota que é essa curva? Então, label style de surface, entendeu? Uma outra tipo de informação,
tudo que é forma textual, informação textual daquele objeto. Stack. Então, stack, label style do alignment, né? Então, estaqueamento. Entenderam? Então, o label style serve para isso. Table style. Table tem a ver com uma tabela, por exemplo, uma legenda da epsometria da sua superfície, ou de declividades, enfim. Ou uma tabela de curva, de PC e PT. Então já é um table style do alignment, né? Uma tabela de curvas. Ou, por exemplo, de volumetria, né? Volumetria, aí a gente tem aqui, ó, quantity takeoff, table style lá, total volume. Percebe? Então, assim, isso daqui é importante você pegar essa visão, porque é aí que mora o pulo do gato. Se você conseguir entender o que é pipe, ou o que é os objetos, o nome do objeto seguido pela palavra style, label style, table style, né? Depois a gente vai dar um exemplinho, calma aí, tá? Mas eu tenho também um cara chamado comandos. Comandos, ele tem a ver com o que vai ser o padrão. Então, qual é o padrão? Porque você pode ter, por exemplo, sei lá, N formas de apresentar a sua surface no projeto. 10, 15, 20 formas de apresentar a curva de nível de 1 em 5, curva de 5 e 25, de 10 centímetros, com declividade, com elevação, com mancha de corte e aterro. Mas qual destes é o seu padrão? Então você define isso em comandos também, né? Você também tem como definir pelo Edit Feature Settings, mas pelos comandos específicos. Por exemplo, vou dar um exemplo específico, tá? Quando eu chamo o comando intersection, e aí eu chamo o comando de fato create intersection, né? Que de fato é esse cara aqui, ó, lá, comando create intersection, que corresponde a ele. Então, quando eu entro nele aqui, ó, então eu tenho aqui todos os defaults dele, não só de estilos, mas de valores que estão presentes no comando create intersection. Qual é o raio de esquina, qual é a largura da via, enfim. Assim como parcel, ó, se eu entrar aqui em parcel, parcel command create by layout. Aí eu tenho aqui, ó, o parcel, o parcel size, que aí eu tenho aí qual que é a área mínima, qual que é a testada, que é exatamente os valores que a gente tem padrão quando a gente vai fazer subdivisão, tá? Você pode deixar padrão aqui também através dos comandos. Então é para isso que serve, eu dei alguns exemplos do porquê, para que serve esses comandos, né? Dos seus estilos ou dos seus settings aqui dos objetos do Civil 3D, tá? Mas assim, vai muito mais além, porque além disso, nós temos a possibilidade de configurar uma determinada expressão. Como assim, Oswaldo? Vou dar um exemplo. Classe de tubulação. Eu quero que no meu perfil apresente, de acordo com alguns critérios que eu defini, que classe que é aquele tubo. É um PA1 de concreto? Por exemplo? É um PA1, PA2, PA3? Né? Então, de acordo com a profundidade, eu informo aí no piping, label style, planta perfil, eu tenho a possibilidade de acrescentar uma expressão. E detalhe, isso em todos os labels. Por exemplo, a parcel label de slope. Eu tenho expression. Parcel não, né? Falei parcel. É surface label slope. Aí eu tenho aqui, ó, parcel label de linha. Tá vendo? Eu tenho uma expressão. Posso acrescentar a expressão, né? Enfim, então as expressões ela abre um leque gigante. Para quê? Para justamente não termos o retrabalho, né? Eu particularmente digo que o maior vilão do Civil 3D é o próprio AutoCAD. Por quê? O maior concorrente do Civil é o AutoCAD. Porque às vezes a gente fica fadado a dar um explode ou vamos lá pro
pro desenho exportado e lá a gente dá o acabamento, né? Às vezes acontece, tem que fazer, né? Porque tá no CAD, eles tem que ter alguns acabamentinhos, não tem como fazer. Mas o ideal é que, assim, 99% das situações você já venha isso do seu template, para que você não fique tendo retrabalhos, né? De ter que ficar editando, né? Configurando, porque às vezes você vai ter uma alteração de projeto. Se isso já estiver linkado com um template pré-definido, com as expressões já configuradas, com uma forma de visualização dos estilos já também definidas, a sua alteração vai ser dinâmica. A tua revisão de projeto vai ser menos impactante. Entendeu? Então, aí é que está o segredo, pessoal, de um bom template, de uma boa configuração. Esse template que eu disponibilizei para vocês na segunda aula, ele é um template especificamente de topografia. Então, ele é específico para quem quer trabalhar com importação de pontos, ligar linhas, enfim, tirar alguns perfis aqui, outro lá, tal. Né? Mas eu tenho outros templates, por exemplo, de terraplanagem, específicos para drenagem, outros para esgoto. Na verdade, drenagem e esgoto é o mesmo, né? Mas eu tenho outros de água potável. Então, estes são os caras que estão específicos para cada disciplina. E como eu falei, o ideal é que eu particularmente gosto que cada template esteja numa disciplina separada. Estamos aqui, por exemplo, com um template de terraplanagem num projeto já pronto, já definido. Então, vou mostrar alguns exemplos de estilo, tanto do objeto quanto label e table, tá? Então, por exemplo, ó, dá uma olhada nessas escritas aqui, ó. Esses caras aqui que são cotas do grade de um alinhamento são labels. Se eu entro nas propriedades, ele até me dá uma dica aqui, ó, do que é. Alignment Geometric Point Label Group. Tá vendo? Então, ou seja, ele já até me fala, né? Olha lá, ó, Geometric Point Label Style. Então eu consigo saber quem é esse cara especificamente, né? Então eu sei que o objeto mãe dele é um alinhamento que está aqui em Station Geometry. Tá vendo? Justamente porque ela é Point Geometric Point, né? Então isso é uma dica legal você saber, né? Para você se atentar aí, né? Assim como esse daqui, ó. Vou clicar nele. Ó, esse daqui já é Profile Geometric Point. Então ele já é desse cara aqui, ó. Olha lá, que tem os pontos baixos, ponto alto, sentido, de ponto, né? E assim por diante. Esse cara, quem que ele é? Ele é um Surface Slope Label. Olha lá, Surface Slope, tá vendo? Surface Slope Label, né? Esse outro, quem que é? Olha lá, é um Surface Spot Elevation. Surface Spot Elevation, tá? Então assim, assim, e esses caras aqui, eles variam, né, de acordo com o teu projeto, com o teu template, né? Assim como esse aqui, ó, isso daqui, quando entra no Bands, aí tem um detalhezinho, né? Quando entra nos Bands, que o bicho pega um pouco, né, para configurar ele, mas a ideia acaba sendo a mesma, tá? Das configurações. Mas ó, percebe que ele nem me dá muitos detalhes aqui do que é. Ele fala aqui em cima, né, que é um Profile Data Band, né, faz parte do grupo do Band, né? Então, se eu entro aqui em Profile View, Band Style, e aí ele nem me fala se ele é, por exemplo, um horizontal, se ele é um vertical, né? Isso aí é uma coisa que aí vai do feeling mesmo, né? O ajuste dos bands é um pouquinho chato aí, mas isso faz parte dos bands, né? Tá? Então percebe que aí um template bem configurado, né? Ó, pra você ter ideia, que legal. Essas achuras, né? Também são aqui, ó. Quer ver? Ó? Vou dar um OK, ó. Se eu tenho a limpeza, se eu tenho terreno, eu posso dar um import e falar assim, ó, quem que é a base? A base é o primitivo. Quem que é a comparação? É a rua. E quem que é a limpeza? Aqui que ele faz, ó, preenche aqui e já achura pra gente nos estilos. Então assim, percebe, né? Se você tiver um template bem configurado,
menos trabalho você vai ter na hora de fazer a sua entrega, né? Você não vai precisar ficar exportando para o CADzão para ter que dar os últimos retoques. Você vai acabar fazendo a maioria das coisas no próprio Civil, tá? Só um detalhe, acabei não mostrando para vocês aonde é que estava essa configuraçãozinha das achuras, né? Que são bem legais. Ele fica aqui no Quantity Take Off, tá? Aqui em critérios, ó. Foge um pouquinho da ideia dos estilos, mas acaba sendo uma forma de padronizar o seu quantitativo. Não só na parte de extração de materiais, mas a forma como ele vai ser visível num perfil, numa planta, numa seção. Por exemplo, terraplanagem. Aqui, ó. O corte, o aterro e a limpeza, que eu já defini lá, tem os seus critérios aqui já definidos. Quem que é base, quem que é comparação, o que vai estar acima ou abaixo, né? No caso da limpeza também. E o material, o shape que ele vai ser utilizado no perfil, no caso, né? Nesse caso aplicado ao perfil aqui, ó, por exemplo, profile, né? Isso aqui é uma outra tela que eu não mostrei ainda, né? Mas enfim, então só para vocês terem uma ideia do que é esse cara que eu acabei de mostrar aí, tá? Mas enfim, então o que eu vou fazer agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vocês viram aí a maioria das coisas sobre labels, estilos, a forma para abrir, dar uma luz aí na sua ideia da utilização do Civil 3D, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de um template. Mas dá uma olhada agora sobre estilos de um objeto. Então, por exemplo, quando eu clico no alinhamento e entro aqui, ó, Edit Alignment Style, tá vendo? Eu não peguei a escrita dele, eu peguei exatamente o objeto em si, né? Então, esse cara aqui é especificamente quem? Vou entrar e ele vai falar, ó, a forma visual, principalmente nessa tela chamada Display, a forma visual desse alinhamento, tanto quando ele for linha, quando ele for curva e quando ele for espiral. Qual é o layer que ele vai assumir, qual é a cor que ele vai assumir, o tipo de linha, o line weight, enfim. Assim como a surface, ó, vou clicar na surface, ó, Edit Surface Style. Quem que é esse cara aqui, ó, Surface Style. Então você está como se fosse editando o estilo. Que estilo que ela está atualmente, ó? Estilo curvas 1 e 5. Então se eu venho aqui, ó, em Edit Surface Style, que é o mesmo que eu fiz no alinhamento, né? Ele também abre uma aba Display. Percebe? Então essa aba Display é uma aba como se fosse uma aba padrão do Civil 3D. Até parece layers, né? Por causa da lampadinha, mas não é. É a forma padrão de visualizar os componentes disponíveis deste objeto, deste objeto de projeto já definido, né? Então, por exemplo, aqui eu estou visualizando só curva mestra e menor, tá vendo? Nesse estilo, tá? Mas, pessoal, mas por que esse aqui está aparecendo uma mancha? Porque eu tenho uma outra superfície. Se eu clicar nela aqui, ó, vou entrar no estilo dela, ó, eu tenho um cara criado aqui, que ele está no estilo de mancha de corte aterro, que ela está assumindo um estilo chamado Elevation, somente ela ligada. No módulo de superfícies vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, né? Mas só para vocês terem uma ideia sobre o que é os estilos do objeto, né? Em si, diferente de label, né? Table acho que eu ainda não mostrei, né? Table, ó, vou tirar um table aqui só para mostrar para vocês, ó. Table, Surface Legend Table, qual? Vou pegar da volumetria, de elevação, dinâmico, aí, olha lá, ó. Então esse aqui é um table daquela mancha ali, ó, de corte aterro. Que eu tenho aqui, então, deixa eu ver se acho que até tenho um estilo, não, é só esse mesmo. Então eu tenho ali de quanto a quanto, né? Então esse aqui é um table específico, né, para a superfície referente às informações desse mapa de corte aterro que eu gerei.
Entendeu? Então, assim, e normalmente aí agora para apresentação, até para vocês saberem, particularmente eu acabo gerando isso daqui, ó. Aqui na prancha 2, ó. É bem usual aqui na região usar esse tipo de tabela, né? O pessoal que é mais antigo aí até também utiliza, né, bastante. Acho que até mais deles que a gente acabou, assim, as prefeituras exigem, né? Então a gente acabou também optando por utilizar dessa forma. Ele compõe, então aquela tabela compõe isso, né? Um misto de informações, né? Porque, por exemplo, esse tipo aqui é um cara que ele não sai lá na tabelinha de legenda, né? Mas esse aqui, área de, para e cor, já são coisas que a própria legenda do civil solta, né? Então, percebe aí o que é table, label e, no caso, a gente viu surface style, né? Que é estilos de objetos, a gente viu surface e também alinhamento, né? Então, pessoal, esse vídeo é especificamente só para apresentar para você essa parte 2 de templates, para abrir a mente com relação a estilos de um objeto e a padronização dele, que são os comandos, né? Nas próximas partes, a gente vai ter outros vídeos que vai falar um pouco sobre templates. Eu vou fracionar, vou explicar como eu vou pegar um desses objetos e vou mostrar para vocês na prática como se cria um surface style, um label style e um table style, e também como configura um comando. Assim, o ideal é que a gente, eu vou mostrar de um, né? Eu vou escolher um objeto específico, em cada videozinho vou explicar em um específico, né? Mas é para justamente dar um insight aí para vocês desenvolverem o template, tá bom? De vocês, caso vocês queiram incorporar, né, no template que a gente já disponibilizou, até queiram criar um seu praticamente aí do nada, combinado? Então aguardo você aí no próximo vídeo que vai dar continuação, né, nessa aula sobre templates. Até lá!